Salve, salve, meus amigos! Bem-vindos a mais um programa de exploração urbana, o nosso Urbex News. Vamos dar um giro pelo mundo atrás de relíquias arquitetônicas esquecidas pelo tempo, só que nesse caso elas foram reencontradas e viraram importantes pontos turísticos. Ah, o tempo, maldito tempo! Que tudo corrói e que é inimigo da beleza, instituindo a feiura como o fim irrefutável de sua presença. Ele mesmo que contempla silencioso com a crueldade, fazendo marcas que surgem pouco a pouco, abalam, quebram, rasgam, derrubam, fazendo tudo voltar à sua essência, ao pó, à terra. Ah, tempo infeliz que me condena a este triste fim digno de uma tragédia grega e que ainda é uma ferramenta poderosa nas mãos daqueles que, assim como ti, se acham deuses, acelerando o passo em direção ao fim. Ah, tempo que não me deixa escolha a não ser lutar e esbravejar contra ti a batalha dos titãs, onde eu, representante dos homens, e você dos deuses, verás que serei vencedor, contando por gerações a tua história, contando por gerações a história gloriosa sobre como te aprisionei, ó besta fera das ruínas e do abandono. Verás meu renascer das tuas cinzas e verás o meu reino ser visitado por aqueles que sabem que te venci. Ah, maldito tempo, a memória é maior que ti. Hoje o programa está incrível, viu? Tem cada lugar, tem tanta história, vocês nem imaginam. Agora eu só fico me perguntando, por que isso não acontece em todos os lugares abandonados que são importantes, não é? Mas vamos começar com o pé direito, por uma pessoa que sempre tentou conservar a história, Henry Ford. Dentre as muitas frases célebres dele, está a que dizia: a história é viva e assim deve ser apresentada às pessoas. Pois é, ele era tão preocupado com a história que se transformou em um grande colecionador de itens, criando o Greenfield Village Park, um lugar incrível que vamos visitar agora! Enquanto lugares esquecidos e abandonados à sua própria sorte tornam-se pontos turísticos que contam histórias, outros foram edificados especialmente para isso, como é o caso do Greenfield Village Park. É um dos mais fascinantes lugares do mundo. Ele preserva não só edifícios, artefatos e memorabilia dos grandes gênios da humanidade, como também tem a capacidade de fazer com que seus visitantes mergulhem na história, como se revivessem em loco cada momento dela. Ele está localizado em Dearborn, Michigan, nos Estados Unidos, e se divide em 7 distritos históricos. O Working Farms, onde você descobre por que a agricultura sempre foi a espinha dorsal da América e mergulha nas centenárias fazendas que construíram os Estados Unidos da América. Liberty Craftworks, onde você descobre os verdadeiros artesãos que, através da sua habilidade e precisão, mostram técnicas originais que inovaram a produção. Railroad Junction, onde você embarca literalmente em fantásticas formas de transporte público, inclusive visita uma rotunda ferroviária, em que até os dias de hoje fazem reparos e restauros em locomotivas que ainda circulam no parque. Main Street, onde você volta às origens do empreendedorismo, descobrindo como as startups do início do século XX impactaram o comércio e as suas comunidades. Porches and Parlors, onde você observa como as peculiaridades do dia a dia doméstico moldam a personalidade e a atuação de gênios da poesia, artistas, empresários e proprietários de grandes fazendas que engrandeceram a história da América. Venha com a gente e mergulhe nesse verdadeiro Magic Kingdom da humanidade. Descubra a genialidade de grandes pensadores, inventores e empreendedores que construíram a América e que influenciaram o resto do mundo. Ainda bem que eu tô aqui no calor do Brasil, porque que frio, hein, pessoal?
Falando em lugares históricos e que deram a volta por cima, vamos para a Europa explorar uma vila francesa que preserva uma bela história. Roda só! Tudo começa no dia 10 de junho de 1944, apenas 4 dias após a invasão da Normandia, onde as tropas aliadas começavam a decretar a derrota gradual das tropas nazistas, que só aconteceriam um ano após este fato. O lugar é esta bela localidade a noroeste de Limoges, na França, a singela vila Ordahour-sur-Glane, onde residiam pouco mais de 1000 colonos com suas famílias. Uma força da resistência contra os nazistas faz um soldado da tropa de proteção prisioneiro e proclama a fúria dos comandantes alemães. Logo a tropa ocuparia a região cercando a vila. Todos os habitantes foram obrigados a se apresentar na praça em um frio intenso. Mulheres, crianças, idosos foram humilhados pelos soldados à procura de informações sobre as tropas de resistência que estavam pela região. Como eles não sabiam de nada e nada foi descoberto, então o comandante da tropa mandou que separassem os 190 homens para serem fuzilados em um celeiro ali próximo, enquanto 450 mulheres e crianças eram trancadas na igreja da vila, que logo foi incendiada sem chance de escapatória. Uma mulher conseguiu fugir sem ser vista e 5 homens sobreviveram aos tiros para contar essa história. Os outros 642 foram assassinados. Ainda não satisfeitos com a barbárie, a tropa resolveu queimar a vila toda, que naquele dia 10 de junho simbolizaria um dos maiores e mais cruéis massacres civis depois do Holocausto, praticados por soldados em tempo de guerra. Esta história, triste e revoltante, gerou uma reação de paz que até hoje é refletida e sentida por quem visita o lugar. Ao contrário de ter que reconstruir o lugar tal qual como era antes da barbárie, os moradores resolveram construir uma nova vila ao lado desta destruída e fazer destas ruínas um símbolo eterno em memória de todos e do que aconteceu ali. Hoje, este lugar poético é visitado por muitos turistas que escutam a história sendo recontada por guias e testemunhas do fato. É como se estas paredes estivessem em pé. É como se a minha voz ainda pudesse ser ouvida. Como se o dia fosse apenas mais um dia. É como ouvir a própria vida, nos conta uma das poucas sobreviventes do lugar. Nosso grande respeito a todos que ali morreram. Agora a gente vai para longe, viu? Que tal fazer uma viagem até o Camboja, no Vietnã? Vamos conhecer um templo do século XII que foi abandonado por gerações e gerações, mas que atualmente é uma das melhores atrações turísticas e históricas do mundo, eleito pelo Guinness Book. Olha esse lugar! Não é só um dos lugares mais legais do mundo para se visitar, não. É um dos maiores templos religiosos do mundo também. Pura aventura e exploração urbana aqui, hein? Em uma área de 1.600.000 metros quadrados, ele está localizado em Siem Reap, no norte do Camboja. Este templo de Angkor é incrível e a Unesco também acha isso, porque já o considera patrimônio da humanidade. Que a galera do Estado Islâmico não veja essa matéria, né? Este templo é tão importante para o Camboja que a bandeira do país tem sua imagem estampada nela. Que bacana isso, hein? Ele foi construído no século XII e está sendo preservado pela sua importância religiosa e pelo legado cultural ao qual pertence. Bom, nós já vimos 2 exemplos de lugares estrangeiros preservados. Então agora, vamos falar de Brasil. Eu preciso dizer que fiquei feliz quando achei um exemplo nacional. Nosso lugar está em Curitiba, no Paraná, na Serra Paranaense. Um passeio de trem que conta uma história turística sobre os trilhos. Veja só! Mais uma vez, ao contrário do despertar do interesse das pessoas pelo excessivo abandono e descaso com patrimônios históricos, culturais e arquitetônicos que tornaram-se verdadeiros túmulos da história,
Outros preferem lugares em que os empreendedores vislumbram uma oportunidade de negócios e aliam a beleza e o potencial desses lugares, transformando-os em destinos turísticos sustentáveis e lucrativos. Este é o caso do turismo ecológico da Serra da Graciosa, onde estão implantados, dentre tantos, o turismo ferroviário, através do passeio de trem entre Curitiba, no topo da serra, até Morretes, já no litoral paranaense, serpenteando toda a escarpa da serra por um passeio de aproximadamente 4 horas. A chegada na estação de Curitiba já é cheia de expectativa pelos visitantes e já é uma primeira amostra do nível de organização e receptividade que ressalta história e meio ambiente, uma vez que a Serra da Graciosa foi decretada como reserva da biosfera da Mata Atlântica pela Unesco, guardando remanescentes raríssimos de florestas de pinos com araucárias quase centenárias. Outro polo de atração espontâneo desse turismo é a Estrada da Graciosa, antigo caminho de tropeiros que circulavam mercadorias nos séculos passados. A viagem é uma verdadeira imersão na história, uma vez que foi por ali que tanto o desenvolvimento de que é hoje uma das capitais com maior qualidade de vida no país, quanto a sua economia, foi movimentada por esta conexão com o Porto de Paranaguá, que ainda hoje é um importante escoamento de negócios para o sul do país. Esse é um passeio, apenas um dos muitos que acontecem em outras estações turísticas de trens. Temos também em Jaguariúna, Passa Quatro, Gramado e outras cidades que o turismo histórico deu muito certo. Continuamos por aqui, vamos falar de outro lugar importante e que deveria ser preservado. Está aqui no nosso quintal. Gente, eu estou falando da casa de Herbert Richards, que fica aqui em Ribeirão Pires, São Paulo, e está completamente abandonada. Olha só. Ele nasceu em 1923, se tornou um ilustre conhecido dos estúdios de Hollywood, onde aprendeu o ofício das dublagens com o amigo Walt Disney. Produziu filmes para a Atlântida Cinematográfica, virou distribuidor e fundador dos estúdios Herbert Richards no Brasil na década de 50. Herbert Richards é conhecido internacionalmente pelo conjunto da sua obra, principalmente pelo que fez como pioneiro das dublagens, em que era citado com o nome e sobrenome. Um homem de história que tem em sua trajetória uma passagem por essa cidade, Ribeirão Pires, base do nosso projeto do Mundo Urbex. Pois é, ali naquela casa, muito dessa história ainda pode ser resgatada, pois ali, dentro dessa casa, Herbert Richards produziu 2 filmes estrelados pela famosa família Trapo, Papai Trapalhão em 1968 com a participação de Jô Soares e Golias contra o Homem das Bolinhas. Pesquisando na internet, eu descobri, gente, que graças a Deus, alguns alunos da Universidade Federal Fluminense conseguiram recuperar alguns materiais do Herbert Richards. O que aconteceu foi que depois do incêndio em 2012 que atingiu o local, eles resgataram lá negativos, películas, fitas e registros para a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde tudo passou por uma análise e foi catalogado. Que bom, né? Pelo menos alguma coisa foi preservada. Agora, falta olharem para casa, né? O que será que vai ser feito naquele lugar? Às vezes a história está aqui ao lado, a gente só precisa querer ver e salvar. Vamos colocar o pé na estrada e mostrar uma outra forma de resgate e de preservação que deu certo, viu? Na nossa próxima temporada de explorações, estivemos hospedados em um hotel em Angra dos Reis, que guardou e usa o lugar histórico como atração para os turistas. Quando falamos de restauro, tombamento histórico, logo pensamos nas engrenagens quase parando do governo brasileiro. Mas aqui não é esse o caso, porque estamos falando de benfeitoria a favor da cultura, do valor histórico da região, respeito do investidor e proprietário privado, que poderia ter tido outra ideia e demolir esse antigo engenho do tempo dos escravos para ampliar o seu hotel. Mas não, sabe o que ele fez? Ele manteve as ruínas ao lado do hotel e hoje elas são motivos de orgulho para ele. Motivo de interesse para os hóspedes e um legado para os habitantes da região. Olha que história tem esse lugar. O engenho do Bracuí foi considerado o mais moderno engenho do Brasil. Todo o maquinário veio da Europa e sua construção foi desenhada por modernos sistemas industriais, com fossos e entradas de matéria-prima,
cana-de-açúcar em um sistema inovador. As paredes são extremamente grossas e o prédio, imponente pela altura e pelo design, já deixava claro que este engenho pertencia à era que dava início à Revolução Industrial no Brasil. O lugar hoje é super bem cuidado, iluminado. É possível visitar com guias que contam a história do lugar para os turistas de passagem. Esse tipo de investimento em ruínas nos mostra que para tudo se tem uma solução que pode ser rentável para quem investe e um benefício para quem visita. Ah, se tudo fosse assim! Bem, em resumo, somos responsáveis pela nossa história. E um povo sem história é um povo sem memória, né? Ao contrário dos indígenas, nós do chamado mundo civilizado passamos a nossa história e costumes por meio da escrita e de patrimônio construído. E é por meio deles que procuramos ressaltar o que fizemos de bom e evitar os nossos erros para nunca mais cometermos, né? Então, vamos preservar a nossa memória? Contamos com vocês para nos ajudar, combinado? Então vamos espalhar esse movimento de exploração urbana pelo mundo? Nós ficamos por aqui. Até o próximo Urbex News. Tchau!